Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2017 nas revistas da CPAD com o tema As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. Hoje estaremos estudando a lição de número 9, que traz para nós como título Fidelidade, firmes na fé. Então, dentro das qualidades do fruto do Espírito, que nós vimos aí, são 9 qualidades. Então, dentre essas qualidades, aí onde você vê fé, então você pode colocar a mesma palavra aí, fidelidade. Então, essa fé aí não quer dizer apenas que é aquela fé de acreditar naquilo que não se vê, é ter certeza das coisas que ainda vão acontecer. Não é apenas isso. Aqui a palavra significa ser fiel a Deus. Significa ter fidelidade. Significa que a gente pode ter confiança total em Deus, na sua palavra e nos seus atributos, né? Então significa uma fé inabalável em Deus, uma fé inabalável em Jesus Cristo, uma fé inabalável no Espírito Santo. Então uma fé inabalável em Deus. Isto é então fidelidade aqui. Veja bem que é uma qualidade do fruto do Espírito. Sempre lembrando que isso é do Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo. Não é uma qualidade humana, não é uma coisa que vem do homem. Então nós estamos falando de uma coisa perfeita, vem de Deus. Então olha só, você vai precisar então de repente de ser fiel. Por exemplo, você está pregando o Evangelho num país onde é proibido pregar o Evangelho. E alguém vem então e prende você. E quer obrigar você então a seguir a religião desse país, a confessar a religião desse país, a adorar um Deus desse país, por exemplo. Então você vai ter que pedir ajuda a Deus agora para que a fidelidade se manifeste em você, você seja fiel e não negue a sua fé. Porque se depender só de nós, a grande maioria de nós, o que vai fazer nessa hora? Vai negar a sua fé para poder ficar vivo. É um instinto de preservação. Mas aquele que busca em Deus a solução naquela hora, aquele que pede socorro a Deus, então ele conseguirá ser fiel a Deus, ainda que ele custe a própria vida. Olha só, então é uma coisa que vem de Deus. Então isso é fidelidade, é uma fé inabalável em Deus. O textuário aí está em 2ª carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13, que diz: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então, mesmo que nós sejamos infiéis, mesmo que uma pessoa seja infiel a Deus, deixe de confiar em Deus, veja só, deixe de acreditar em Deus, Deus jamais deixará de ser fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Não tem como Deus negar-se a si próprio. Já pensou Deus dizer eu não sou Deus? Não tem jeito. Então Deus sempre permanecerá fiel. E Ele mesmo diz que a sua palavra nunca haverá de passar. Então é eterna. Então as coisas que Deus fala são eternas. Não mudam. Veja só. São dignas de confiança. As profecias que Deus mandou, todas o que? Se cumpriram, e as que não se cumpriram, nós temos certeza que vão se cumprir. Por quê?
porque todas antes que tinham que se cumprir, se cumpriram. Então são fidedignas, né? São fiéis. Então as coisas que Deus faz, que Deus fala, tudo, são dignos então, de fidelidade. Você acredita porque tem certeza que quem falou nunca fala mentira, nunca fala alguma coisa que não vai acontecer realmente, nunca anda falando coisas sem nexo, sem sentido, ou que não vão acontecer. Então não vem com engano, são coisas dignas de confiança, de total confiança. Então isso é fidelidade de Deus. A verdade prática fala: a fidelidade como fruto do Espírito ajuda o crente a permanecer firme na fé em Cristo. Então olha só, para sermos salvos, nós somos salvos pela graça de Deus. Veja só, não fizemos nada, não tem merecimento nenhum aí, né? Não tem mérito nenhum nosso. Agora precisa de nós acreditarmos numa coisa que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Acreditarmos que Jesus morreu em nosso lugar na cruz e que Ele ressuscitou. Então é preciso acreditar, então isso precisa de fé. Agora, onde é que está escrito isso? Está escrito na Bíblia, a palavra de Deus. Olha só, nós vamos ter que acreditar numa palavra que foi escrita por um homem, olha só, e está num livro de papel, que a gente acha hoje papel, antes foi escrito em papiros, pergaminhos, mas está em papel. Então nós vamos ter que acreditar nisso e sem ver isso. Olha aí. Então aí entra a fé. É você acreditar que isso foi mandado escrever por Deus, foi inspirado pelo Espírito Santo. Então você tem que acreditar que isso é uma verdade. Olha só, você tem que confiar nesta palavra como sendo a palavra de Deus. Então, na hora que o pregador pregou isso, nós acreditamos nisso. Então nós não precisamos fazer nada para sermos salvos. Agora, para sermos salvos, nós vamos ter que acreditar nisso, que Jesus morreu na cruz, que Ele ressuscitou, como está em Romanos capítulo 10, né? Então nós confessamos, nos arrependemos dos nossos pecados, né? Pedimos perdão a Deus, confessamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e acreditamos que Ele morreu e ressuscitou. Olha aí. Então nós estamos acreditando na fidelidade de Deus, que aquilo que Deus disse, daquilo que Deus mandou escrever, é verdade. Agora, tem condição de nós acreditarmos nisso apenas humanamente? Esta fé, para acreditar nisso, é humana? Não. É dom de Deus. Foi preciso Deus entrar com a ação do Espírito Santo para que nós acreditássemos nisso. Então o Espírito Santo é que nos convenceu disso. Olha, do pecado, da justiça e do juízo. Quem é que faz isso? O Espírito Santo. Se ele não entrar numa operação espiritual, se ele não se manifestar, então nós não temos condição de, por nós mesmos, sermos salvos. Então tem que haver uma operação sobrenatural do Espírito Santo. Agora dá para entender melhor o que é e a qualidade do fruto do Espírito. Olha aí. Nós vamos precisar de uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Para nós termos o quê? Fidelidade. Para nós termos uma fé inabalável em Deus. Então nós precisamos da ação do Espírito Santo. Não é uma coisa humana, não é uma coisa nossa. O grande problema aí que eu tenho visto nesse trimestre é exatamente isso. Muitas pessoas estão tentando se justificar, dizendo que tem aí as qualidades do fruto do Espírito em si mesmos. E isso está errado. Essa qualidade do fruto do Espírito não está em nós, não é nossa. Veja bem, tome cuidado com isso. Ela vem do Espírito Santo para nós.
Então, na hora que nós precisamos dessa qualidade, ele manifesta essa qualidade em nós. Aí a qualidade vai aparecer. Mas ela não é nossa, não foi desenvolvida por nós, não foi criada por nós. Não somos nós que somos bonzinhos, não somos nós que somos perfeitos. Não. Isso vem de Deus para nós na hora que nós precisamos. Então nós precisamos estar em total comunhão com o Espírito Santo. Olha só. Senão, não vai se manifestar a correta função. Não vai se manifestar a correta o quê? Qualidade do Espírito Santo na hora que nós precisarmos. Pode se manifestar uma falsa qualidade que vem do próprio ser humano, mas não a que vem do Espírito Santo. Então temos que tomar cuidado com isso. Não é uma manifestação nossa, é do Espírito Santo que está em nós. Então ela vem do fruto do Espírito para nós. Então, para nós permanecermos firmes na confiança em Jesus Cristo, com fé em Jesus Cristo, precisamos sempre da ajuda do Espírito Santo. Vamos então à leitura bíblica em classe, que está aí em Hebreus, capítulo 10, versículos de 35 a 39, que diz: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então veja só que aqui quando diz o justo viverá da fé, tem muita gente confundindo isso. Tem gente que diz assim, não, eu vou viver agora do Evangelho, ou seja, as pessoas vão me sustentar. Então diz que isso é viver da fé. Então não é bem assim, não é isso que a Bíblia está dizendo. Aqui fala o quê? Você vai viver o quê? Na fidelidade a Deus. O justo, o crente, né? O verdadeiro salvo, ele tem fidelidade. Ele tem o quê? Uma fé inabalável em Deus. Então ele vai manter essa fé. Ele jamais pode deixar de ser fiel. Por quê? Se ele deixar de ser fiel, deixar de ter essa fidelidade, deixar de acreditar, de ter essa fé inabalável em Jesus Cristo, na salvação que Jesus Cristo nos concedeu, então ele vai se desviar do Evangelho, vai perder a salvação. Então ele não pode em momento nenhum duvidar da fidelidade de Deus, duvidar da salvação que Deus efetuou por nós, para nos salvar. Então é isso que está dizendo, é viver da fé, ou viver da fidelidade, viver acreditando sempre naquilo que Deus já fez, naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus ainda irá fazer por nós. Então é preciso ter uma fidelidade, ou seja, é preciso estar sempre com a fé ativa na palavra de Deus, sempre acreditando, sem duvidar. Aí a nossa fé vai crescendo, né? Crescendo, melhorando. Tem muita gente que acredita assim na letra, mas não acredita na ação de Deus. Então ele só lê e fala isso, mas ele não acredita nisso realmente. Isso não acontece na vida dele, não se materializa o que está escrito. Então é preciso que haja aí essa fé inabalável em Deus, essa fidelidade, essa crença na palavra de Deus e acreditar que esta palavra funciona realmente. Não é só uma teoria, mas é uma prática. Então é preciso juntar essas duas coisas. É juntar o amor de Deus com o poder de Deus. Então Jesus morreu, mas ele ressuscitou.